Muito obrigada, Pai, por estarmos aqui na Tua casa. Estamos aqui porque Te amamos, Te desejamos, queremos ouvir a Tua voz. Queremos aprender do Senhor, queremos ser construídos à medida que caminhamos a nos parecer mais com Jesus. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, ser um reflexo da Tua glória aqui na terra. Senhor, ensina-nos os Teus caminhos, a Tua vontade, o Teu propósito para a nossa vida. Não nos deixe andar distante, Pai, da motivação correta, alinhada ao Teu coração. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Hoje é o último Profetizando 2021. Todos os anos na nossa igreja, as 4 quartas-feiras do mês de dezembro, nós temos esse momento tão especial de profetizar, de receber, de ter expectativas do próximo ano que há de vir. E nós tivemos muitas palavras proféticas, né? Desde da primeira quarta-feira, profetizamos sobre família e recebemos sim de Deus e pedimos sim a Deus. Mas essa semana, quando eu estava orando e pensando o que é que eu iria ministrar, né, nesse último profetizando do ano, geralmente a gente traz essa palavra assim de fé e de pedir, e eu não tenho nada contra pedir, muito pelo contrário, nós somos filhos e filho pede papai e mãe. Pede ou não pede, gente? Mas Deus falou algo muito forte comigo. Eu acredito que Deus deixa a gente experienciar algumas coisas para falar fortemente ao nosso coração. E hoje eu decidi fazer um profetizando diferente. Falar sobre gratidão e honra. Porque nós já pedimos tanto nas últimas quartas-feiras, né? Talvez restauração da nossa casa, da nossa saúde, da nossa família. E por que não usarmos esse fim do ano para agradecer, para honrar o Senhor. E não somente o Senhor, as pessoas que Ele colocou na nossa vida e tudo que Ele é, que Ele representa e que Ele faz por nós. Então hoje eu queria conversar, hoje eu queria abrir o coração para que eu e você possamos entrar nesse ano de 2021, não simplesmente com expectativas de receber, mas sobretudo com muita vontade de dar, com muita vontade de agradecer. E que presença tão forte, tão gloriosa do Senhor. Nós já vivemos aqui no começo, já dava para ir embora. Eu já ia embora satisfeita. Mas eu sei que Deus tem algo especial para falar ao nosso coração. Eu realmente acredito que Deus quer ver restaurado no nosso meio a gratidão e a honra. É algo que nós precisamos resgatar. Restaurar significa pôr em ordem novamente. E eu realmente acredito que tem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa colocar em ordem novamente. Colocar na prioridade certa. E gratidão, honra, são princípios que a gente nunca pode se esquecer. É o que a gente precisa levar para a nossa vida. É o que rege o reino dos céus e deve reger a nossa vida também. A palavra grega para honra é timi, que significa valorização. Significa fixar valor, estimar, reverenciar. E por que precisa ser restaurada? Porque, vamos falar a verdade, fixar um valor nos dias de hoje é muito difícil. As pessoas o tempo todo estão perdendo o valor das coisas. O que para a gente vale muito, daqui a pouco já não vale nada. As pessoas trocam tudo com muita facilidade. E não somente as coisas, mas trocam pessoas também. Não é verdade? Trocam relacionamentos. Esses dias eu estava conversando com um amigo que é corretor de imóveis e ele disse assim: Thalita, é uma dor te dizer isso, mas o mercado melhor para se investir hoje é o mercado do flat. Sabe por quê? Porque o que está mais em alta no mercado é o crescimento do divórcio e do homossexualismo. As pessoas estão querendo ficar só, então cada vez mais elas querem lugares pequenos, elas estão abandonando suas famílias. Nós precisamos trazer de volta esse princípio. O princípio de dar valor, de estimar. A palavra gratidão vem do latim gratus, que significa estar agradecido ou ser grato. E a origem dessa palavra é a graça. Ou seja, a graça é o motivo.
E a nossa gratidão é o retorno, é a consequência. Ou seja, recebemos algo de graça e devolvemos como gratidão. Hoje eu queria compartilhar exatamente sobre isso. Sobre entendermos que nós chegamos até aqui por causa da graça. Por causa do favor imerecido. Porque se não fosse a graça de Deus, onde eu e você estaríamos? Não é verdade? Onde nós estaríamos se não fosse a graça de Deus? E nós precisamos demonstrar na nossa vida, nas nossas atitudes, né, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, gratidão e honra. E gratidão e honra significa demonstrar respeito, valor. É não tratar como comum e ordinário. Aquilo que não é comum, não é ordinário. É extraordinário, como Arthur falou aqui. E nós precisamos entender que, na verdade, esse não é um conceito, simplesmente é um princípio. Fala comigo, princípio. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, diz assim: porque honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Eu amo que a Bíblia está recheada de histórias de pessoas que honraram a Deus e que por terem honrado, por terem agradecido, tiveram o fim da história completamente transformada. A mulher cananeia é um exemplo que, diante de todos os outros, poderia ser uma mulher ingrata, poderia ter explodido de raiva e de ira, mas ela não fez isso, né? Ao receber o que para muitos seria desprezo, ela simplesmente continuou. E por causa disso, ela teve a recompensa de ter a sua filha completamente curada. E o que falar do centurião? Um homem importante, gente. Um homem rico, um homem cheio de status, que teve um comportamento diante de Jesus que aos olhos humanos não se fazia. Ele disse assim: manda somente uma palavra. Somente uma palavra. O que é isso? Isso é honra. Isso é gratidão. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, do verso 40 e 42, diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá recompensa de um justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos na qualidade de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Eu queria mudar uma palavra desse texto: receber, para honra, que vai ter o mesmo sentido. Diz assim: quem vos honra, a mim me honra. E quem me honra, honra aquele que me enviou. Quem honra um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem honra um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que honra, até mesmo com um copo de água fresca, um desses pequeninos na qualidade de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Hoje eu quero falar sobre 3 aspectos da gratidão e da honra: os opositores da gratidão e da honra, o alvo da gratidão e da honra e o fruto da gratidão e da honra. Antes de falar de honra, a gente precisa falar o que é desonra. Desonra é tratar como comum algo que não é comum. Porque muitas pessoas não conseguem agradecer, não conseguem vislumbrar coisas tão especiais como sendo especiais, porque existem opositores da honra. Existem opositores da gratidão. Quais são eles? O primeiro deles é um espírito de independência. Fala comigo, independência. A Bíblia diz em 2 Samuel, no capítulo 3, versículo 26 e 27, diz assim: saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles os trouxeram de volta desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Fala assim comigo, Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta da cidade sobre o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo o feriu no estômago. Aqui conta a história de Joabe. Joabe lutava à frente e por Davi. E infelizmente ele tomou uma decisão sem a consulta do seu rei, do seu líder.
Ele fez algo que não deveria ter feito. Ele feriu no estômago, ou seja, ele matou a Abner. Por quê? Porque simplesmente achou que poderia fazer do jeito dele. Esse é um dos opositores da honra, é o espírito de independência, é aquela sutil frase que muitos dizem: por que eu tenho que dar satisfação? Por que eu tenho que perguntar? Por que tem que ser do jeito dele? Por que tem que ser da forma dele? Esse é um opositor da honra, da graça e da gratidão na nossa vida. A vida é regida por hierarquia, né? Infelizmente nós temos dificuldade de entender o reino de Deus como deveríamos entender, porque vivemos numa sociedade ocidental. A gente tem dificuldade de entender isso. E por causa disso a gente termina ferindo princípios da palavra de Deus. O que é que Joabe teve aqui? Um espírito de independência. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou vingar a minha maneira. E todos nós somos dependentes uns dos outros. Todas as vezes que você achar que você pode fazer algo sozinho, que você tem mais qualidade para fazer do que o outro, o espírito de independência se aposta de você. Esse é o primeiro passo para você ser uma pessoa ingrata. Esse é o primeiro passo para você se esquecer. Esse é o primeiro passo para você tomar a decisão que você não deveria ter tomado. Foi essa decisão de Joabe. Para que eu vou perguntar a Davi? Eu tenho lá que consultar Davi. Ele se esqueceu que Davi era o chefe, que Davi era o líder. E quantas vezes nós não fazemos isso nos nossos relacionamentos, né? Os filhos. Para que eu tenho que perguntar para o meu pai? Por que eu tenho que consultar tudo na minha mãe? Né? Quantas vezes na nossa adolescente esse espírito de independência tentou se apossar da gente, né? Não é possível que até o que eu vou comer eu tenho que perguntar. Quantas vezes nós temos esse mesmo espírito de independência na nossa casa, na nossa família? Às vezes o marido acha que não tem que consultar a esposa para trocar um carro, para comprar alguma coisa dentro de casa, não é? Não, eu não preciso. Para que eu tenho que consultar? É o espírito de independência de Joabe. É o espírito de independência que leva a um sentimento de ingratidão e desonra. É o espírito de independência que pode tomar conta da nossa vida. Quantas vezes nós temos esse mesmo tipo de relacionamento no nosso trabalho e em tantas áreas da nossa vida? Mas o espírito de independência é o primeiro passo. O segundo é o espírito de engano. Porque o texto diz em 2 Samuel capítulo 18, verso 14. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com ele traspassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. Perceba que ele começou com uma coisa sutil. Eu não tenho que perguntar para Davi. Por que Davi tem que dizer tudo como tem que ser? Você já percebeu que às vezes o líder diz assim: olha, vamos todo mundo jejuar sexta-feira. Sexta-feira, a gente está num propósito de oração. Vou jejuar quarta, porque eu já tinha predeterminado no meu coração que era quarta. Para que ele tem que mandar que é sexta-feira? Não tem gente que no coração fica assim, se moendo? Porra, agora só porque ele disse sexta, eu vou fazer quarta. Isso é o espírito de independência. É o passo para o espírito de engano. E sabe qual é o espírito de engano? É quando você faz tudo errado achando que está fazendo tudo certo. O que foi que Joabe fez? Matou o filho do rei. Matou Absalão. Aí você vai dizer: poxa, pastora, mas Absalão não era aquele que estava perseguindo o próprio pai? Não era o que estava tentando matar? Quem foi que mandou ele matar? Ninguém mandou ele matar. Ele não tinha autorização para matar ninguém. Mas aí, sabe o que é que acontece? Quando a gente é muito independente, que a gente se acha bom demais, não consegue se submeter a ninguém, aí a gente sempre está enganado. A gente acha que tudo que a gente está fazendo é bom, que os outros estão errados, que a gente é o salvador da pátria e que o mundo está errado. Mas no fim a gente está matando Absalão sem ter autorização para matar. A gente está afundando a nossa vida. Foi o que ele fez. E aí, depois do espírito de engano, ele entrou na rebelião propriamente dita. Quando no texto de 2 Samuel capítulo 12, versículo 28, ele diz assim: ajunta, pois, agora o restante do povo e cerca a cidade e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Sabe, era como se ele estivesse dizendo assim para Davi: vem para a guerra. Sabe por quê? Porque eu não vou fazer tudo para você ganhar a glória. Eu não vou trabalhar aqui só para depois você sair por bonito. Nós precisamos ter muito cuidado, porque esses 3 passos
são os iniciais opositores da honra e da gratidão na nossa vida. Mas eu não quero focar nisso nessa noite. Eu quero focar sobre os alvos da nossa gratidão. Depois que a gente entende que a gente não pode ter um espírito independente, que todo mundo é dependente uns dos outros. Até para nascer a gente precisou de alguém para tirar a gente da barriga da mãe da gente. Todo mundo depende uns dos outros. Esse negócio de que eu mando na minha vida, não mando nada. Deixa Deus fazer assim, um sopro na tua cara. Tu vai ver que às vezes tu vai precisar de uma pessoa que aquela pessoa que tu diz assim, nunca vou precisar de fulano. Aí Deus faz tu precisar dele só para ensinar. Ninguém é independente. Cuidado com o espírito de engano, porque o diabo cega o entendimento das pessoas. E pode levar à rebelião. Mas o que é que eu preciso fazer então? Eu preciso entender quais são os alvos da honra. O que é e a quem que eu devo honrar? Eu amo que o próprio Deus honra, para nos ensinar a honrar. Ele diz assim, ó, se alguém me serve, siga-me, e o Pai o honrará. Gente, se Deus em toda a sua glória, em toda a sua majestade, em todo o seu poder, é capaz de honrar, por que nós não seríamos capazes de honrar uns aos outros? Se Deus, que não tinha necessidade alguma de honrar, diz assim, eu vou honrar, por que que nós de alguma maneira a gente se opõe a honrar as outras pessoas? Você entende que é grave isso? Você entende? Então, pastora, quem eu devo honrar? Quem é o alvo da minha honra? Primeiro, o Senhor. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Honrar a Deus. Agradecer a Deus. Porque tudo que a gente tem, a gente não merece. É tudo graça, favor e misericórdia de Deus. Porque tem gente que diz, eu fiz tantas coisas para Deus, e Deus diz, não passa de um trapo de imundícia, tudo que você fez. Nada se compara ao que Cristo fez por nós na cruz. O que é que a gente faz? A gente tem que honrar e agradecer a Deus. Honrar é colocar uma pessoa numa posição privilegiada. Deus tem que estar sempre numa posição privilegiada na nossa vida. A gente tem que agradecer e acordar agradecendo o favor e a graça de Deus na nossa vida. Você acordou hoje dizendo, Senhor, obrigada porque eu me acordei? Quantas pessoas não se acordaram hoje? Quantas pessoas vão passar a virada do ano com a família incompleta? Porque perderam pessoas. Porque foi um ano difícil. E nós estamos aqui com vida, com saúde. E muitas vezes deixamos de honrar a Deus. Aí tem gente que diz, eu honro a Deus, eu vou para a igreja. Não, gente, honrar a Deus não é sentar e esquentar banco, não. Isso é fácil demais. Até uma criança senta no banco e esquenta. Honrar a Deus é colocar Ele acima de todas as outras coisas e de todas as outras pessoas. É quando Ele tem o trono do nosso coração. Isso é honrar a Deus. É dar a Ele o melhor do que nós temos. O melhor do nosso tempo. O melhor do nosso amor. O melhor das nossas palavras. O melhor da nossa entrega. Ontem e hoje nós estivemos em Brasília. E nós pregamos na igreja de um pastor muito querido, muito amigo nosso. E ele já havia me contado esse testemunho. E agora ele me contou um outro testemunho. E todas as vezes que ele me conta um testemunho diferente, eu fico tão impactada. Ele tem 3 filhas, como a gente, 3 meninas, só que são já adultas, né? Todas elas casadas. E ele conta que um dia ele estava pregando no culto, estava falando que Deus tinha um propósito diferente na vida de cada pessoa. Estava falando sobre reis e sacerdotes. E ele fez um convite para a frente, né? Quem tivesse o seu chamado e quisesse entregar ao Senhor. E disse que as 2 filhas dele, uma tinha 9 e 12 anos na época, foram à frente. E uma disse que tinha um chamado para o sacerdócio, queria ser pastora, queria entregar a vida para servir ao Senhor como missionária. E a outra disse, não, eu quero entregar minha vida para um ministério de rei. Eu quero servir a Deus com os meus recursos. Eu quero ser uma empresária de sucesso, ganhar muito dinheiro e investir na obra do Senhor. Aquela oração tão simples de 2 crianças, que talvez poucas pessoas dariam crédito, foi respondida. Exatamente o que cada uma pediu, aconteceu. Uma se tornou pastora, e é pastora, junto com seu pai. E a outra é uma grande advogada, uma advogada de sucesso. E
o que eu mais achei lindo no testemunho, e eu estou contando aqui, eu não sei porquê, mas o Espírito Santo me dirigiu a isso, foi que ele me contou uma história uma vez dessa filha dele, que ela é muito inteligente e uma excelente advogada e trabalha com causas milionárias e bilionárias. E um dia o escritório dela precisava resolver uma lide, uma questão que ninguém tinha a resposta. Então todo o escritório em Brasília, todo mundo estudando, o povo virava noite, virava madrugada, dia após dia, semana após semana. O escritório de São Paulo ligava e fazia videoconferência. Ninguém achava a resolução de uma causa milionária. Aí ela disse: eu já sei o que eu vou fazer. Ela foi orar e disse: Deus, eu já estudei tudo que eu tinha para estudar. Me diz aí, resolve aí para mim. Porque o Senhor sabe que um dia eu fiz um compromisso com o Senhor, que eu ia viver para ganhar muito dinheiro e para servir ao Senhor com os meus recursos. Diz que ela dormiu, ela teve um sonho com toda a resolução do problema. Ela acordou de madrugada, escuta isso, de madrugada com sonho, pegou um papel, caneta, redigiu a peça todinha. No outro dia de manhã, quando ela chegou no escritório, ela disse: achei o problema, resolvi. Ela ganhou uma causa milionária. E como ela havia prometido, ela fez. E disse que a igreja deles é bem grande, assim como a da nossa. Tinha tido um problema no forro da igreja. Ela disse: não, meu pai, não precisa nem levantar a oferta, deixa que eu conserto tudo. Eu mesmo que conserto o teto da igreja todinha. Ela consertou o teto da igreja todinha. Agora calma. Essa semana eles estavam inaugurando uma nova igreja. E aí vocês sabem, né? Quando a gente vai inaugurar uma nova igreja, tem que comprar som, tem que comprar um bocado de coisas. E ela, né, liberal, como sempre foi, investindo e abençoando. Aí disse que no dia ainda estava com muita coisa para pagar, E todo mundo: oh Deus, manda os recursos, os recursos. E aí disse que o tesoureiro ligou para o pastor: pastor, o senhor não sabe o que foi que aconteceu? Ele disse: o quê? Depositaram 100 mil reais na conta da igreja. Ele disse: meu Deus, 100 mil reais, meu pai vai pagar, glória a Deus. Quem foi? Disse: anônimo, não tem como saber. Ninguém sabe quem foi que depositou 100 mil reais. E o pai todo feliz: glória a Deus, depositaram 100 mil reais na conta da igreja. Ligou para o gerente: como assim, não tem como saber? Né? A gente precisa honrar, a gente precisa agradecer essa pessoa. Aí o gerente disse: olha, pastor, eu não ia contar nada não, se fosse qualquer fiel, mas foi sua filha. Que eu amei, que ele contou várias histórias. Eu podia passar aqui contando várias histórias. Mas o que mais me chamou a atenção em todas essas histórias é que um dia ela fez uma promessa. Deus cumpriu a promessa na vida dela. Fez ela ser uma mulher próspera. Mas ela não se esqueceu de honrar o Senhor. Quantas vezes a gente diz: ah, Senhor, se o Senhor me der, se o Senhor fizer. É quando o Senhor dá e faz, a pessoa se esquece de honrar o Senhor. Ah, foi eu que consegui. Ah, porque eu sou muito inteligente. Ah, porque eu sou muito preparada. Não, eu vou dar 10 mil. Porque ela podia dar 10. Podia ou não podia? 10 mil é muito dinheiro, gente, é ou não é? Mas nós precisamos aprender que o primeiro alvo da nossa honra é o Senhor. O melhor da nossa vida, o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos recursos. É como Arthur disse, é na hora da gente botar à prova o que a gente canta. De fazer de verdade. Quem é o principal alvo da nossa honra e da nossa gratidão? É Deus. É já acordar agradecendo e honrando o Senhor, e louvando o Senhor. A Bíblia diz no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que da cova redime a tua vida, e te coroa de benignidade e misericórdia. Todos os dias a gente tem que acordar, bendize a minha alma ao Senhor. Deus. Quem é o alvo da nossa honra? Quem é o alvo da nossa honra? Mas não é só Deus, não. Outro alvo da nossa honra é os de casa. Dá um sorriso aí, bem amarelo, e diz assim: é os de casa. É minha família. Porque gratidão e honra só a Deus é muito fácil. Porque Deus é maravilhoso, é ou não é? Mas a gente tem uns parentes que não é, não. É ou não é, minha gente? Eu só tenho assim na minha família, uns processados. Na família de você não tem não uns processados? Mas nós precisamos honrar os de casa.
A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, ó, eu vou pregar hoje, viu? Vocês vão ficar sentados aí. Eu não vou nem olhar pro relógio. Já está no fim do ano mesmo. Você aguenta aí. Êxodo capítulo 20, versículo 12 diz assim: honra. Quem? É só a Deus? Não. É o teu pai e a tua mãe. A fim de que tenha vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Eu quero falar com todos os filhos que estão aqui. Honre o seu pai e a sua mãe. Mas a Bíblia diz assim: honre seu pai e sua mãe quando eles estiverem certos. Diz? Honre o seu pai e sua mãe quando eles derem tudo para você. Diz? Diz: honra teu pai e tua mãe para que tenha vida longa na terra. Efésios 5, 22 diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. E o verso 28 diz: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Não é novidade para ninguém que o lugar mais difícil da gente exercer o evangelho é dentro de casa. É ou não é, gente? Não? É o lugar mais difícil da gente praticar a palavra. Mas nós precisamos entender que é nesse lugar que nós precisamos mostrar amor, gratidão e honra. Porque infelizmente a taxa de divórcio está crescendo. E tem uma pesquisa que mostra que a mesma taxa de divórcio que acontece no mundo com pessoas que não servem a Cristo, acontece com pessoas que servem a Cristo. É provado aqui, eu estou com a pesquisa bem aqui na minha frente. Isso é assustador, é ou não é? Porque hoje em dia todo mundo se separa e acha que está tudo bem. Até os pastores estão se separando e o povo acha que está normal. Eu fico olhando assim, eu digo: Deus, aonde a gente vai parar, Senhor? É ou não é, gente? E qual é a raiz de tudo isso? Desonra. Fala comigo: desonra. A raiz de tudo isso é desonra. Sabe por quê, gente? Infelizmente eu tenho que falar a verdade para vocês. Tem homem, tem marido, que no dia que tem alguma coisa na igreja, varre o chão, lava o chão, coloca a cadeira pesada nas costas, carrega a caixa. É ou não é, gente? Ajuda! Olha os carros, faz tudo, mas dentro de casa não lava um prato para a mulher. Não dá uma mamadeira para a criança de madrugada. É ou não é, gente? Na igreja, menino, se o líder mandar buscar uma estrela no céu, ele pega para impressionar. Pega ou não pega? Mas dentro de casa, se a mulher pedir para lavar o prato que ele comeu, é bem capaz de quebrar o prato, é ou não é, gente? É duro. Você sabe como é o nome disso? O nome disso é desonra. Desonra. Tem mulher que é assim. Está no acampamento da igreja, no retiro, cozinha para 350 pessoas. Leva o bolo para as amigas. Na festa da célula. Mas se o marido pedir um prato de comida, ela: não sou empregada. Não é? Acha que o marido das mulheres crentes vivem por fotossíntese. Não precisa de comida, não. Eu não estou dizendo que todo mundo é obrigado a cozinhar. Se Deus te deu habilidade para trabalhar, você tem uma pessoa que te ajuda, glória a Deus. Por isso. Mas se não tem, a gente serve com o que a gente tem. É ou não é, gente? Durante muitos anos eu servi desse jeito. Sangue de Cristo, lá em casa só tinha estrogonofe e frango. Que era só o que eu sabia fazer. Mas eu fazia ou não fazia? Era triste. Ele comia. Naquela época ele era até gordo. Agradece, vice-amor. Pra tu ver como eu era boa. Será que era gordura que eu não sabia tirar? Ai, gente, nós precisamos aprender o que é honra dentro de casa, dentro da nossa família. Não é? Que tem filho que faz tudo pelos amigos. Faz ou não faz? Faz, mata e morre. Mas se a mãe pedir para lavar um prato, qual é a desculpa? Eu estudo demais. Meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém lava o prato com o cérebro, não. Lava com a mão. Não vai afetar a sua cabeça, não. Não vai atrapalhar seus estudos, não. Não vai tirar nada do que você estudou. Continua lavando aqui, ó. Mão, cabeça. Entendeu? Não arranca o estudo. É porque tem adolescente que ele acha que estudar é muita coisa. Não dá para lavar o prato e estudar. Porque se lavar o prato, todo o conhecimento sai. E os pais estão: fala, Deus! Não é? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente os de sua própria família,
tem negado a fé e se tornou pior que o descrente. Pior que o descrente. Eu vi uma história de um homem chamado Charles Plump. Era um piloto de um bombardeio na guerra do Vietnã. E o avião que ele estava pilotando foi atingido. Ele acionou o paraquedas e caiu. Mas quando ele caiu, ele ficou prisioneiro durante muitos anos. Prisioneiro de guerra. Até que um dia, graças a Deus, ele foi liberto. Depois que ele foi liberto, ele começou a ser um palestrante e contar tudo que ele viveu, né? Como um prisioneiro e tudo que ele experimentou. Um dia, ele estava num restaurante comendo e passou um rapaz junto dele e disse: você é o Charles, não sei o que, mas lá. Ele, sim, eu sou. Ele fez: você é o cara que ficou preso durante muito tempo, que o avião caiu, você desceu de paraquedas. Ele, sou eu mesmo. Ele fez: que bom que seu paraquedas funcionou, né? Ele disse: graças a Deus. Ele fez: era eu que arrumava seu paraquedas. E quando aquele jovem marinheiro disse assim: era eu que arrumava seu paraquedas todos os dias, aquele homem ficou estarrecido. E ele se lembrou todas as vezes que ele passava pelo avião, via aquele marinheiro ali arrumando os fios do paraquedas. Nunca nem falou com ele. Ele se lembrou todas as vezes que aquele homem humildemente ficava enrolando os fios do paraquedas, sabendo que ele estava com a vida de várias pessoas nas suas mãos e que ele nunca agradeceu. Deixa eu te dizer uma coisa. Alguém dobrou e arrumou seu paraquedas hoje para você estar aqui. Alguém da sua família hoje dobrou seu paraquedas. E não somente hoje, desde que você nasceu, teve alguém que dobrou seu paraquedas. Que trocou suas fraldas. Foi ou não foi? Foi seu amiguinho da escola? Foi? Foi não. Foi uma avó, foi uma tia, foi um pai, foi uma mãe, foi uma madrinha. E se você não teve pai e mãe, foi alguém que Deus colocou na sua vida. Nós precisamos aprender que teve alguém que dobrou o nosso paraquedas. E que a gente deve a nossa vida a Deus e às pessoas. Nós precisamos aprender a honrar a nossa família. Porque quando o negócio aperta, a gente sai todo mundo, mas só fica quem? Quem é que fica? É a família que fica. Então honre sua família. Agradeça pela sua família. Não adianta de nada você fazer tudo pelas pessoas de fora e não fazer por dentro de casa. Não cuidar do seu pai e da sua mãe. Tem gente que na hora da ceia chega com a barriga murchinha. Come, sai, não lava nem o prato. Mas deixa a mãe fazer a ceia toda, não é? Trabalhar o tempo todo. E às vezes nenhuma obrigada diz. Nós precisamos aprender a agradecer e honrar a nossa família. Marido, honrar a mulher o marido, o pai, o filho. Se você não consulta sua esposa, se você não dá o melhor para ela, isso é desonra. Desonra. A Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher como Cristo ama a igreja. Cristo deu o que para a igreja? O último pedaço? Deu o melhor pedaço. O melhor pedaço do bolo é o da mulher. É ou não é, mulheres? Lá em casa é assim. A melhor fatia de carne. É ou não é, meu amor? Porque eu sempre digo para ele, foi Cristo que disse que você tinha que me amar como ele ama a igreja. O referencial é alto. É alto. O melhor tem que ser para sua família, o melhor tem que ser para o outro. Tem marido que é assim, anda num carro novinho. Ninguém não toque nem no carro dele quando ele lave. Mas a mulher vai de ônibus mesmo, né? E se ela pedir uma carona, querido Deus Pai Todo-Poderoso. Se ela atrasar 5 minutos, corra. Que grande é o baile. Todos que estão rindo, Jesus está fazendo as carapuças caírem. É ou não é, minha gente? A gente precisa aprender a honrar a Deus. Vamos lá, Deus. Família. E o que mais? Os da fé. Diga comigo, os da fé. Mateus capítulo 10, verso 41 e 42. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. A gente precisa se lembrar que o reino de Deus é um reino. Diga comigo, reino. O reino de Deus é um reino.
E reino tem escalão, regulamento, autoridade, hierarquia, liderança. Por que é tão difícil ensinar para os cristãos e para nós que estamos aqui sobre os princípios do reino de Deus? Porque a gente não vive no reino, a gente vive na democracia. A gente não consegue, a nossa mente não vive princípios de reino. Ninguém aqui mora na Inglaterra para ser governado por Bebete. Aqui é democracia, é tudo igual, a voz do povo é a voz de Deus. Deixa eu te dizer, reino de Deus não é assim não, viu? Reino de Deus é um reino. Tem hierarquia, tem liderança, tem padrão, tem regulamento. E nós precisamos aprender a honrar isso, obedecer isso. Sabe por quê? Porque cada autoridade foi constituída por Deus. A forma como a gente trata um líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus, a forma como a gente pensa a respeito dele, a forma como a gente fala a respeito dele, é a forma que a gente trata aquele que enviou o líder. Então, se você se levanta para falar mal do seu líder, do seu pastor, da sua liderança, se você pensa mal a respeito dele, ou se você desonra ele, a gente não perde nada, quem perde é você, porque tudo que você faz para alguém que tem uma liderança constituída por Deus, está fazendo para o próprio Deus que o enviou, porque nós não estamos aqui por conta própria, que a gente não escolheu vir, quem mandou foi Deus. Nós precisamos aprender a honrar liderança. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, ora, rogo-vos irmãos. Eu não estou falando nada de mim não, viu? Por isso que eu boto bem a palavra aqui para você saber. Reconheçais os que trabalham entre vós, os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que tenhais em grande estima e amor por causa de suas obras. Tende paz entre vós. Hebreus 13, 17 diz assim, obedecei a vossos guias, sendo-lhes submisso, porque velam pelas vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ainda tem mais, não é só obedecer, ainda é obedecer com alegria, sem gemer, sem reclamar. Quantas pessoas, quando a gente dá uma orientação, quando a gente diz não faz, fica bufando, pastor, só quer mandar. Mas a Bíblia diz que a gente faz como alguém que está velando pela sua alma. Eu queria que você parasse por um momento e se lembrasse, se algum momento na sua vida você teve uma hierarquia, um líder, alguém que disse assim, não vai fazer, você se estribuchou e lá na frente você pensou, meu Deus, era para minha proteção, era para o meu bem. É ou não é, minha gente? E por que vocês estão calados? Dentro da igreja tem autoridade constituída e ordem. Mas muitas pessoas, infelizmente, mostram um coração de desonra nas pequenas atitudes. Basta a gente convocar alguma coisa. Basta a gente falar alguma coisa que não estava no seu plano. Mas eu queria fulano. Porque o pastor botou Beltrano. É ou não é? Mas eu gosto daquele. Não vou para a igreja hoje. Você sabe como é o nome disso? Isso é desonra. Isso é desonra. E quando você faz isso, você está desonrando quem enviou. O próprio Deus. O próprio Deus. Ah, mas eu não sei porque o pastor bota uns moleque aqui em cima para dar a palavra do dízimo. Um menino tem 21 anos. Foi você? O instituído para escolher aqui na frente? Não foi. Se Deus usou o profeta e disse, sobe ele, é ele que vai subir. Agora, se você se rebela contra ele, a autoridade, Deus obedece a hierarquia. Cai sobre você a consequência. Porque às vezes tem um moleque de 18 anos que tem mais vida com Deus do que uns camarada que tem 70. Nós precisamos aprender o que é honra. A gente não vem para a igreja por causa de fulano nem de Beltrano. A gente vem para a igreja por causa de Jesus. Pode estar A, B, C, D, E, ou F, o alfabeto inteiro aqui. Eu vou ouvir a palavra e Deus vai falar comigo diferente. Como ele fala com A, como ele fala com B. Fulano pode pregar melhor que fulano? Pode, acontece. Tem gente que está aprendendo, mas Jesus fala comigo com todas as pessoas. Porque se fosse assim, Deus só ia falar através de Paulo, mas Deus falou até através de uma mula. Deus fala com a gente.
Muitas pessoas que não recebem a palavra que deveriam receber, sabe o que é isso? Soberba, arrogância, prepotência e falta de humildade para receber, seja de quem for. Porque tem gente que seleciona com quem recebe, né? Faz a seleção. Eu acho que essas pessoas que fazem a seleção, Deus fica olhando assim no céu, também vou fazer uma seleção. Será que tu vai ficar no fim da fila? Isso é desonra. A Bíblia diz no Salmo 92, versículo 13: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que quem está plantado na casa do Senhor vai o quê? Florescer. A Bíblia diz assim, quem frequenta a casa do Senhor vai florescer? Quem vai na igreja vai florescer? Quem gosta da igreja vai florescer? Quem assiste as mensagens no YouTube vai florescer? Quem está plantado, ou seja, quem está enraizado, quem tem o coração, o propósito, o amor, o serviço, a entrega na casa do Senhor, esses vão florescer. Tem gente que até hoje vem para a igreja há anos, nunca floresceu, porque não está plantado, porque o pastor está falando e aqui dentro está falta de honra, não está plantado na visão. Mas a Bíblia diz que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Quando nós somos plantados, a gente valoriza a igreja local, os pastores, porque toda árvore valoriza da onde recebe alimento. O que seria da árvore, não é? Se ela não recebesse da terra os nutrientes. Quantas pessoas não valorizam porque não estão plantadas? Não sabe o sacrifício, não sabe o que se passa, não é? Só vê a beleza, o glamour. Deixa eu te dizer, valorize esse lugar que você está aí hoje. Porque teve muito choro para existir essa cadeira aí. Teve muito trabalho, muito suor. Teve muita graça, muito favor de Deus, teve. Mas também teve muita entrega. Muita entrega. Para a gente chegar aqui onde a gente chegou. Mas tem gente que se barrar o filho no decolar, porque atingiu o limite, nunca mais eu entro nessa igreja. Uma igreja que barra meu filho, nunca mais eu entrarei. É ou não é, gente? Se tiver uma garrafa suja no chão, misericórdia, a igreja é você. Porque você nunca pegou a garrafa do chão? Plantados, só quem está plantado. Quem está plantado valoriza da onde recebe vida. Valorize. Valorize da onde você recebe alimento. Valorize. Ah, porque meu líder fica falando mal do seu líder de célula. Seu líder de célula toda semana estuda para dar uma lição. Camarada, nem pastor é o bichinho. Nunca nem estudou no seminário. Mas tá ali, estuda, faz o lanche, só tem cuscuz. Glória a Deus que ele fez cuscuz. Podia ter dado um copo d'água só. Aqui eu só ganho um copo d'água, ó. E olha que eu sou a pastora, vice-líder. Não é? É, mas o líder é triste. Mas na hora que o negócio pega pro teu lado, é ou não é? Que a confusão tá na tua família. Pra quem tu liga? Tu liga pro líder, pro pastor. O pastor que tu não honrou nem valorizou e o líder que tu nem honrou nem valorizou. Mas quando morre alguém na tua família, quem é que faz o enterro? Quando casa alguém na tua família, quem é que faz o casamento? Quando nasce um menino na tua família, quem é que consagra a Deus? Eita, presta não, né? Pois é, participou da tua vida toda, te batizou, consagrou teus filhos, casou, enterrou. E ainda não vale. É ou não é, minha gente? Sabe como é o nome disso? Desonra. A gente precisa aprender a honrar a Deus, os de casa e os da casa do Senhor, os da fé, uns aos outros. Honrar uns aos outros. Honrar a pessoa que está do seu lado. Honrar a pessoa que te deu uma mão. Mas ela errou com você, todo mundo erra. Que não tem ninguém perfeito aqui, o único foi Cristo. Não fica esperando perfeição de mim, não. Que se tu vê minhas falhas, tu dá uma carreira. Quando eu estou estressada, sai junto. É ou não é, meu amor? Ele também, de vez em quando, dá vontade de dar uns croques na cabeça dele.
Ou só a gente que tem vontade de se pegar de vez em quando? Vocês não tem não na casa de vocês, não? Tem não? Ixi, achei que era... Todo mundo com argola aqui na cabeça de auréola. Não é? É ou não é, minha gente? Esses dias eu disse, Arthur, essa semana não foi muito legal, porque ele cancelou minha passadeira. Eu digo, tu cancelou a passadeira por quê? Quem vai passar roupa é tu? Eu disse, Deus me ajuda, Senhor. Cheio de roupa para passar, eu com 3 crianças dentro de casa. Eu digo, tu cancelou a passadeira. Não, porque eu achei, eu digo, meu filho, não entre numa coisa que você não foi chamado por Deus. Não é? Mas já passou, glória a Deus, a gente fez as pazes. A passadeira foi lá em casa. Glória a Deus pela vida da passadeira. Honra. Honrar a Deus, honrar na sua família, honrar a sua igreja, os da fé, sua liderança. Né? Porque a gente sabe se honrar, sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe, minha gente? Claro que sabe. O melhor é sempre pra gente. Não é? Vai chegar o fim do ano, a roupa mais bonita. É da gente, a gente quer comprar uma roupa bonita. Quer ou não quer? A gente faz o melhor pra gente. Mas vai honrar as outras pessoas. Não é? Tem gente que a mãe fez tudo pela vida toda. No fim do ano só quer dar uma caneca com a foto. Eu não sei que as pessoas se fixaram numa caneca com a foto. Eu mesmo tenho minha cara em 50 canecas. Nada contra as canecas. Elas são muito bonitas. Mas tu ia comprar uma caneca com tua foto pro teu aniversário pra tu? Quem gostaria de comprar o seu presente? Eu vou comprar meu presente, vai ser uma caneca com a minha foto. Quem quer uma caneca com a foto de aniversário? Ninguém quer, né? Mas todo mundo dá. Deixa eu te dizer, como o Arthur disse, honra é uma coisa que se ensina. É fruto de sacrifício. E de sacrifício se transforma em prazer. Em prazer. Quando você for dar alguém importante na sua vida, dê o seu melhor. Dê do seu sacrifício. Dê o que tem de mais importante. Não é por causa do presente, não. É porque quando a gente deixa de obedecer princípio, a gente quebra promessa de Deus na nossa vida. Quando você quebra o princípio da honra, você perde de receber o favor. A Bíblia diz que por causa da incredulidade, por causa da falta da honra, o Senhor não fez milagres entre eles. Quantas pessoas perdem de receber milagres do Senhor porque simplesmente quebraram princípios? Quebraram princípios, quebraram promessas. Honra. Vamos entrar esse ano, não é só pedindo não, gente. Vamos entrar agradecendo e honrando pessoas importantes da nossa vida. Se você não agradeceu, hoje é o dia que você vai sair daqui, você vai fazer as ligações, todo dia que você tem que fazer. Fazer ligação, mandar mensagem, comprar presente. Honrar as pessoas importantes da nossa vida. Porque essa é a maneira que mostramos o nosso amor também. A Bíblia fala de Eucana e de Ana. Olha bem para mim aqui. Como foi que foi identificado o amor de Eucana com Ana? A Bíblia diz que Eucana amava quem? Ana. Ele amava a Penina? Era a Penina que ele amava? Ele tinha 2 mulheres, porque naquela época podia, tá, gente? Em nome de Jesus, só naquela época. Tinha Ana e Penina. Mas a Bíblia diz que ele amava quem? Amava Ana. Por que ele amava Ana? Qual foi a evidência que a Bíblia mostrou que ele amava Ana? Porque ele dava porção dobrada para Ana. Se ele dava uma maçã para Penina, era 2 para Ana. Ei, tem muita gente que diz, eu amo, ama nada. A gente ama nas atitudes. É o que a gente faz que demonstra quem a gente ama e quem a gente não ama. Quem a gente considera ou não considera. Quem a gente respeita ou não respeita. Então toda vez que você disser, eu amo minha mulher, faça alguma coisa por ela. Ah, eu amo meu marido, faça alguma coisa por ele. Nem que seja lavar um prato, dar uma mamadeira de madrugada. E mais um pouquinho, né? Porque é bom. Amém? E aí vem os frutos da honra. Aí a gente vai receber a recompensa. O Salmo 91 fala disso. A Bíblia diz que Deus honra aquela pessoa que trata
com honra. Abra aí, meu amor, por favor, no Salmo 91, do 14 ao 16. A Bíblia diz que Deus livra. Deus coloca num lugar alto. Deus responde a oração. Deus vai estar com a gente na angústia. Vai tirar da gente de lá e vai nos glorificar. Vai fartar a nossa vida com dias longos e vai nos mostrar a sua salvação. Livrarei, protegerei, porque confia no meu nome. Quando clamar a mim, eu o responderei. Eu estarei com ele em meio às dificuldades. Eu os resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa recompensarei e lhe darei a minha salvação. A minha salvação. A Bíblia fala de uma mulher, a sunamita. Honrou o profeta. Honrou o profeta com o quê? Com os recursos que ela tinha. Não faltou pão, não faltou cuidado para o profeta. E porque ela honrou o profeta com o que ela tinha, que era dinheiro, porque ela tinha que ter dinheiro para sustentar o profeta, ela recebeu a recompensa. Qual foi a recompensa? Dinheiro? Não, porque ela tinha dinheiro. É muito ruim a gente dar um presente para uma pessoa que tem dinheiro, né? É não. É só quem não quer dar. Tem gente que já tem tudo, sim. Glória a Deus que tem. Nunca vou deixar de dar a alguém porque a pessoa tem. A mulher deu pão, deu casa, deu comida ao profeta. E o que foi que Deus fez com ela? Deu a ela o quê? Um filho. Por quê? O filho era o que ela precisava. A gente dá o que tem a Deus e Deus dá a gente o que a gente precisa. A gente dá o que a gente tem e Deus dá o que a gente precisa. É assim que Deus faz. Ele nos recompensa. Ele recompensa quem honra. E Ele não somente recompensa, Ele dá crescimento. A Bíblia fala de Raabe, uma mulher, aos olhos humanos, que não valia nada. Mas porque honrou os homens de Deus e escondeu dentro da casa dela, recebeu o quê? Crescimento. O nome dela ficou na genealogia de Jesus, do Messias. Deixou um legado. E o que falar da criadinha que foi sequestrada, e mesmo sendo sequestrada, honrou o chefe, porque tem gente que só quer honrar chefe bom, chefe gente boa. E a criada, que honrou o chefe que sequestrou ela, tirou ela da família dela. E disse assim, vou te ajudar para tu ficar curado. O que foi que ela deixou? Deixou um legado. Para mim e para você. Do que é ser alguém que ama e que honra. Você pode ficar em pé no seu lugar? Honrar. Existem opositores da honra e da gratidão. E essa é uma palavra de ensino. Ensino. Porque a gente precisa aprender. E às vezes a gente nem precisa aprender. A gente só precisa ter vergonha na cara e relembrar. E Deus ainda dá uma chance para a gente. Ensino. Existem opositores da honra e da gratidão na nossa vida. Toda vez que seu coração quiser ser tomado por um espírito de independência, achar, eu faço, eu não sei porque fulano está mandando eu fazer isso, mas eu queria ciclano, mas eu queria isso, mas eu queria aquilo. Cuidado com o espírito de independência. Ele vai te levar a um engano. Pode te levar a fazer uma besteira, matar quem você não deveria matar, achando que você fez uma coisa boa, achando que você está certo. Você precisa aprender. E eu também preciso. Todos nós precisamos. Que a gente precisa dar honra a quem tem honra. Que a Bíblia ensina. Quem é o alvo da nossa honra e da nossa gratidão? É Deus. Deus. Deus sempre tem que ser o primeiro da nossa vida. O melhor é sempre para Deus. Do nosso tempo, do nosso amor, da nossa dedicação. Tem gente que dá o melhor no trabalho, mas não dá o melhor para o Senhor. Deus. 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 Família. Nossa, minha família. Mas foi Deus que te deu, dá graças a Deus. Porque tem gente que agora, no fim do ano, vai pedir uma família ao Senhor, quer casar. E você tem uma família. Está reclamando do seu marido, tem tanta mulher querendo casar. Está reclamando dos seus filhos, tem tanta mulher querendo engravidar. Família. A gente precisa honrar nossa família. Honrar é fazer um sacrifício, é fazer o que você não gosta. Gente, eu não gosto de fazer festa. Me dá trabalho. Eu tenho muita coisa para pensar no meu juízo. Eu ficar ligando para um docinho, um bolo, e não sei o que, o papel do docinho, o papel do bolo, a bola, a vela.
Eu só faço festa para todo mundo na minha casa porque eu amo, é amor. Aquilo ali é minha festa de sacrifício. Eu fiz a festa de Arthur, ele fez 40 anos. Porque 40 anos não é uma data comum, é? É uma data comum, gente? Só Deus sabe. Eu viajando, pregando no avião, e eu lá, fulano, pega não sei o quê, encomenda não sei o quê. Era um em cada canto. Fiz tudo, no fim eu ainda esqueci a vela. Glória a Deus por Diana, que disse, pastora, a senhora comprou a vela só por uma questão. Eu digo, comprei não, no caso quem vai comprar é tu, Diana. Passa agora e compra a vela em nome de Jesus. Mas quando a gente ama, a gente faz sacrifício, não é, gente? A gente não só faz o que a gente gosta, a gente faz o que é necessário fazer. Família. Agradeça a sua família. Hoje, quando você chegar em casa, o marido dê um beijo na sua mulher. Agradeça que ela está te aguentando aí esse tempo todo. Dê um presente digno na sua mulher. Deixe de ser pirangueiro em nome de Jesus. Não é? E a mulher, o marido também, em nome de Jesus. A gente sabe que os maridos gostam de presente. Os filhos, os pais. Honre seu pai. Beija e abraça os amigos. Tira foto com os amigos, não tira foto com o pai e com a mãe. O Instagram tá cheio de fotos dos amigos. Cadê seu pai e sua mãe no seu Instagram? É, não é, gente? Hoje vai olhar, viu? Vai procurar. Que a minha mãe não tá no meu Instagram porque ela não deixa eu tirar foto dela. Mas honre seu pai e sua mãe, para você ter vida longa na terra. Honre as pessoas que fizeram algo por você. Seu amigo, seu líder, seu pastor. Agradeça, seja grato, não se esqueça. Porque se você fizer isso, você vai receber o fruto da recompensa. Você vai deixar um legado. Vamos entrar esse ano agradecendo mais e reclamando menos? Que essa seja a melhor profecia que a gente vai dar para 2021. Que a melhor profecia não vai ser carro novo, emprego novo. Não, a melhor profecia vai ser a gente novo, coração novo, mente nova, atitudes novas. Quem tem que melhorar não é a nossa vida, nem as coisas que a gente tem, é a gente mesmo. É a gente mesmo. Amém? Coloca a mão no seu coração. Eu quero que você nesse momento pare e pense. Hoje eu falei isso com Jesus. Quem era você há 5 anos atrás? Você consegue se lembrar? Você consegue se lembrar quem era você há 5 anos atrás? Feche seus olhos e pense agora. Quem era você há 5 anos atrás? Aonde você estava? Você consegue se lembrar quem era você há 10 anos atrás? Você consegue se lembrar aonde você estava? Como estava seu coração? Como estava a sua vida? Hoje eu me acordei e eu disse, Deus, obrigada, Senhor. Porque alguns anos atrás eu estava em luto, em dor. Eu não tinha uma filha e a única que eu tinha estava enterrada. Mas o Senhor mudou minha sorte e me deu 3 filhas. Eu vou terminar esse ano agradecendo. Eu não tenho mais nada para pedir para o Senhor. Nada. Aonde você estava? Onde eu estava há 5 anos atrás? Aonde nós estávamos? Cadê o lamaçal terrível que o Senhor te tirou do pecado? Talvez você era um prostituto, um promíscuo, um adúltero, uma adúltera. Da onde Deus te tirou e onde Ele te colocou, o que Ele te fez na sua vida. Você pode agradecer? Feche seus olhos e comece a agradecer. Diga, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Abra sua boca e diga, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque foi o Senhor que fez na minha vida. Você pode dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor usou pessoas. O Senhor usou minha família. Minha mulher não desistiu de mim.